Programa Invista Aprendendo. Quem faz está de volta falando com a doutora Cíntia Perini, que é nutricionista e nutricionista numa vertente funcional. E aí nós estávamos perguntando para o empreendedor, para a pessoa que às vezes está se sentindo desanimada e nem sabe que a própria alimentação pode melhorar muito isso. E aí nós vemos alguns casos, doutora, onde nós temos aí aquela pessoa que está um pouquinho fora do peso e fala, pô, mas eu não almoço, eu só tomo um lanchinho à tarde, eu não janto. Isso tem... o que explica isso? Porque ela come pouco e acaba engordando? Porque tá aí mais uma prova de que o consumo de calorias não obrigatoriamente está relacionado, né, de mais calorias ou menos, está relacionado com o equilíbrio do peso. O aumento do peso da pessoa tem muita relação com o equilíbrio interno. Então tem algumas pessoas, como a gente é tão diferente por dentro quanto é por fora, então tem a pessoa que isso se reflete numa dor de cabeça, numa enxaqueca, acne, né, desânimo, até mesmo uma depressão, alergias de pele, né, doenças autoimunes, tem uma relação com a alimentação também, alteração de peso. Então, tem inúmeros processos que às vezes a gente convive com os desequilíbrios e simplesmente convive. Né? E toma remédio e ok, vamos em frente. E não, às vezes, modificando a alimentação a gente consegue ter um resultado de equilíbrio. E o peso, ele é só uma consequência desse equilíbrio, né? Então, muitas vezes o paciente procura por uma dor de cabeça, tem, né, uma gordurinha abdominal e tal, mas procurou pela dor de cabeça melhora, ele reduz gordura abdominal, porque ele pôs o corpo em equilíbrio. Então, o processo de eliminação de peso é justamente pelo equilíbrio orgânico mesmo, né? E como funciona, né? Eu vou ao seu consultório, como você só na anamnese, né? Aquela coisa que faz a fichinha, só na anamnese ou tem alguns exames? Como funciona? Eu quero ir lá e quero ter um resultado legal. Em quanto tempo eu consigo começar a ver esse resultado? Então, essa questão do tempo, na verdade, é muito relativa, né? Vai de como é o processo que a pessoa está, de alteração. Em média, né, quando a pessoa consegue cumprir todas as orientações que eu dou e tudo mais, em média, em 30 dias ela já consegue excelentes resultados, né? Mas funciona com, né, o agendamento da consulta. Eu geralmente, como a consulta pede um tempo maior, o paciente vai ficar 1h30, em média, lá no consultório. Então, eu peço para levar um questionário preenchido, que se chama anamnese. Então, eu tenho todo o tipo de vida, qual a profissão, hábito de sono, a rotina dessa pessoa, a função intestinal, tudo, né? Que eu posso perguntar, hábito alimentar e tal. E dentro daquilo eu já vou conversando, explicando quais as mudanças que eu vou fazer, né? E aí posteriormente eu mando, né, um plano alimentar, uma suplementação, se preciso for, né, para trazer um equilíbrio para essa pessoa. Tá, eu queria que você desse, Cíntia, algum exemplo de um componente de uma substância que está faltando no corpo, por exemplo, que pode caminhar para uma depressão. E como é que que tipo de alimento, por exemplo, não que a gente vá fazer, que esse seja o caso, porque como disse a doutora, a automedicação não é uma coisa legal, não é? Tem que procurar o seu nutricionista, para isso eles estudam muito, né? Mas assim, vamos dizer, tem alguns componentes químicos do nosso corpo que faltando vão provocar algumas coisas. Na prática, o que você falaria? Então, em primeiro lugar, eu falaria, né, dos cuidados com o intestino, né, os cuidados, assim, da flora intestinal. Então, sempre uma nutricionista, né, um médico que conheça a respeito do assunto
vai poder prescrever probióticos para essa pessoa, né? Equilíbrio. O que é um probiótico? Um probiótico a gente tem na nossa flora intestinal habitantes, né? Esses habitantes, quando a gente não se alimenta bem, eles começam a trazer doenças, porque a gente se alimenta com muito açúcar, massas e tal. Eu alimento uma flora patogênica, uma flora que é causadora de doenças, traz fraqueza, traz cansaço, né? Altera sono, por assim dizer. E quando a gente começa a trazer uma boa alimentação com frutas, eu vou alimentar boas bactérias, que melhoram a absorção de nutrientes, ou seja, eu melhoro a chegada de nutrientes às células, quaisquer que sejam essas do corpo, do cérebro, da pele e assim vai. Então, o intestino também ele é responsável pela fabricação da serotonina, né? 90% da serotonina, que é um neurotransmissor que traz a alegria, traz o bem-estar, que em algumas pessoas está mais reduzido em pessoas com depressão, né? Então, alguns alimentos também que favoreçam a formação da serotonina, ela é formada nos primeiros horários da manhã. Então, o que as pessoas fazem hoje? Tomam um cafezinho e vai embora trabalhar. Então, tomar um café da manhã melhor com fruta, com cereal, um pão ou uma tapioca, que seja um suco natural, né? Então, trazer um café da manhã melhor. Por exemplo, alguns alimentos que seriam interessantes nesses momentos, o cacau em pó, né, com uma banana é interessante, castanha é legal, né, o próprio fornecimento de carboidrato, então aveia, né, uma quinoa, outros cereais, né, o próprio pão. Então, alguns alimentos ajudariam. Então, trazer essa refeição matinal, o intervalo da manhã também é interessante e o meio da tarde, sempre quebrar o jejum, que quando cai, né, dá aquela vontade de comer doce ou comer massas. Então, a gente trabalha nesse sentido com a depressão. Tá, e tem alguns alimentos, então é uma dica importante, né? A serotonina, ela é formada principalmente no período da manhã. Da manhã. Então, aquela bananinha que a gente come diariamente é melhor comer de manhãzinha. Comer de manhã, com castanha, cacau, bem legal. Bem, doutora Cíntia, outra coisa importante é alguns mitos que nós temos a respeito do leite. O leite é tão importante assim na alimentação ou nós podemos substituí-los por outros alimentos? Então, a gente cresceu escutando, né, que o leite e todos os derivados são super importantes para a nossa alimentação. Só que a gente começa a entender que a questão do leite e alguns compostos, principalmente os proteicos presentes no leite, podem ocasionar, para a grande maioria das pessoas, sintomas e sinais que às vezes a gente está até habituado, né? Existem frações de proteína no leite de vaca que são bons para o bezerro, né? A gente tem, por isso que é tão importante a questão do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança, né? E que a inclusão de leite de vaca ou leites modificados antes disso não são interessantes para a saúde na vida adulta. Por quê? Frações de proteínas do leite podem ocasionar algumas respostas alérgicas, então relacionadas à enxaqueca, à dor de cabeça, rinite, sinusite, uma série de outros processos inflamatórios. Doenças de pele, né? A senhora me falou Também está aí. Tem a questão, no caso de uma psoríase ou vitiligo, né, algumas dessas doenças com os farináceos, né, não tão a farinha de trigo, o que tem neles o glúten. Então, a resposta, lógico que isso não é para todos, dependendo de cada pessoa, porque como eu te falei, a gente é tão diferente por dentro quanto é por fora. Então é através de sinais e sintomas que a gente vai poder avaliar aquela pessoa e fazer as devidas trocas, né, e sugestões para essa alimentação. Doutora Cíntia, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas você que está nos assistindo pode tirar suas dúvidas. Eu queria que você, por favor, repetisse o e-mail de onde as pessoas podem se dirigir e fazer as suas considerações finais para os nossos telespectadores.
eu queria agradecer, né, o convite, Paulo, e o e-mail para, né, na verdade o site que vocês podem buscar uma resposta da nutricionista é Vitalis Pharma, Vitalis, PHARMA.com.br, e o meu e-mail, cintia.perine@gmail.com.br. Muito bem, agradecemos Obrigada. muito a sua presença e agradecemos principalmente a você que nos dá a honra da sua audiência. Um grande abraço e o Invista vai ficando por aqui. Tchau.